surgiu há muito uma estrela em Belém. Desceu à terra a esperança também. Em todo lugar o seu rosto, sua luz. O seu Natal, o seu nome, Jesus. Essa aqui todo mundo sabe, é só para finalizar. Essa aqui? Que todo mundo já sabe, né? Tem que ser duas? Eu vou cantar aquela, é hora de ficar bem quietinho depois, né? Final. Vocês conhecem essa aqui, ó? Como é que é, então? Jesus, neste dia que se inicia, tudo ao meu redor possa ser paz e alegria. Tudo ao meu redor possa ser paz e alegria. E ao terminar, que eu possa me lembrar de tudo agradecer e sempre te amar. De tudo agradecer e sempre te amar. Essa aqui eu não sei direito, de verdade. Como é que é mesmo? Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, pois te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Vou cantar. Agora a gente vai cantar aquela que a Tia Nara canta para as crianças poderem ir para a aulinha, tá? Quero que todo mundo me ajude, porque ela é tão ruim. É hora de ficar bem quietinhos. É hora de fechar os olhinhos. É hora de falar com Jesus. É hora de falar com Jesus. Uma boa noite, uma boa aulinha, como diz a Tia Nara. Alô?
Então vou chamar a Claricinda para fazer a leitura da mensagem da noite para a preparação do nosso ambiente. Tá ótimo. Boa noite a todos. É uma lição do livro do Wallace Leal para o resto da vida. O relógio. O colégio onde eu estudava, em Menina, costumava encerrar o ano letivo com um espetáculo teatral. Eu adorava aquilo, porém nunca fora convidada para participar, o que me trazia uma secreta mágoa. Quando fiz 11 anos, avisaram-me que finalmente ia ter um papel para representar. Fiquei felicíssima, mas esse estado de espírito durou pouco tempo. Escolheram uma colega minha para o desempenho principal. A mim coube uma ponta, de pouca importância. Minha decepção foi imensa. Voltei para casa em pranto. Mamãe quis saber o que se passava e ouviu toda a minha história, entre lágrimas e soluços. Sem nada dizer, ela foi buscar o bonito relógio de bolso de papai e colocou em minhas mãos, dizendo: "O que é que você está vendo?" "Um relógio de ouro, com mostrador e ponteiros." Em seguida, mamãe abriu a parte traseira do relógio e repetiu a pergunta: "E agora, o que está vendo?" "Ora, mamãe, aí dentro parece haver centenas de rodinhas e parafusos." Mamãe me surpreendia, pois aquilo nada tinha a ver com o motivo do meu aborrecimento. Entretanto, calmamente ela prosseguiu: "Este relógio, tão necessário ao seu pai e tão bonito, seria absolutamente inútil se nele faltasse qualquer parte, mesmo a mais insignificante das rodinhas ou menor dos parafusos." Nós nos entrefitamos e, no seu olhar calmo e amoroso, eu compreendi sem que ela precisasse dizer mais nada. Essa pequena lição tem me ajudado muito a ser mais feliz na vida. Aprendi com a máquina daquele relógio quão essenciais são mesmo os deveres mais ingratos e difíceis que nos cabem a todos. Não importa que sejamos o mais ínfimo parafuso ou a mais ignorada rodinha, desde que o trabalho em conjunto seja para o bem de todos. E percebi também que, se o esforço tiver êxito, o que menos importa são os aplausos exteriores. O que vale mesmo é a paz de espírito do dever cumprido. Uma boa noite. Eu vou aproveitar só o momento com a anuência do Valentim e dar um recado do Hemocentro de Franca, que se houver algum doador, que já seja doador ou que queira ser doador ou que possa ser doador de sangue, o banco está necessitado com seu estoque muito baixo. Então, se alguém puder doar, o banco agradece e o convite fica a todos. Muito obrigada. É no Hemocentro de Franca, todos conhecem, sabem onde é, aqui perto do Janjão. O João Renato vai dar o recadinho. Boa noite. 2 breves recados. Um convite, e este já é para amanhã, dia 14. É uma peça teatral, psicografada pelo Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Amanhã no Teatro Municipal, às 20 horas, a peça Além da Vida. Os ingressos antecipados, R$20, ou na bilheteria do próprio teatro. Então, João, antecipada lá no Idefran.
o ingresso antecipado lá na Idefran ou no próprio teatro. Então, dia 14, amanhã às 20 horas, peça teatral psicografada pelo Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, Além da Vida. E outro recadinho é dando sequência ao 37º mês de Kardec, com as atividades do sábado e do domingo. Então, para esse dia 15, nós temos a presença da Júlia Nezu, de São Paulo, uma jornalista, escritora e articulista espírita. Então, ela estará em Franca, às 20 horas, no Centro Espírita Agenor Santiago, ali no antigo albergue noturno, na rua José Marques Garcia, 375. Então, ela estará às 20 horas fazendo a palestra A Ação do Pensamento em Nossas Vidas. E no domingo, o seminário com a mesma Júlia Nezu, às 9 horas da manhã, no mesmo Centro Espírita Agenor Santiago, o tema do seminário, Atividades Mediúnicas na Casa Espírita. Então, no sábado, às 20 horas, a palestra, no domingo, às 9 horas, o seminário. Por hora é só, muito obrigado. Queria reforçar aqui que a Júlia Nezu é vice-presidente da USE de São Paulo e também presidente da instituição me esqueci o nome, Monteiro, Eduardo Monteiro, Museu Histórico, e ainda com toda a história do Espiritismo. Ela é a presidente lá em São Paulo. Então, nós vamos dar início à nossa reunião. Primeiramente, as nossas saudações a todos os nossos companheiros, que nós possamos estarmos aqui preparados para que possamos alcançar o objetivo da nossa reunião, que é o estudo do Evangelho, para que com esse esclarecimento nós possamos colocá-los em prática, as lições de Jesus. Então nós vamos fazer alguns segundos de meditação e vibração para que possamos harmonizar os nossos pensamentos. Senhor, quero viver da esperança, mesmo nas situações dolorosas, pois sei que a tempestade sucede à calma, ao sofrimento o alívio, à prova a recompensa. Quero pertencer à comunidade dos discípulos de Cristo que acolheram a fé no Deus vivo, bom e verdadeiro, e levá-la pelo meu viver como um sinal de esperança para todo esse mundo. Senhor, quando colocais uma pedra em meio à minha caminhada, não é para nela eu tropeçar e cair, para com ela construir o restante da estrada. Por isso, infundi-me aquela esperança de valorizar o meu viver pela alegria, pela bondade, pelo amor, pois em vós está a minha esperança, por Cristo nosso Senhor. E assim, com essa mensagem, nós damos por iniciado a nossa reunião. Que nós possamos estar bem atentos à leitura do Evangelho e depois o comentário do nosso amigo. Nós pedimos a Priscila para fazer a leitura para nós. Nós estamos estudando o capítulo Bem-aventurado aqueles
que são brandos e pacíficos. No seu item 7. Boa noite. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar àqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Então nós vamos passar a palavra ao Francisco Bárbara. Acho que muitos companheiros não o conhecem, acho que ainda não esteve aqui, né, Francisco? Primeira vez. E ele é colaborador lá do Francisco, do Meimei, do Centro Espírita Meimei, lá na Vila Santa Terezinha. É um grande colaborador e está sempre colaborando com a USE. Então hoje ele está estreando aqui na nossa tribuna. Fica à vontade, Francisco. Pode deixar o tema aqui do Evangelho? Tá? Pode deixar o Evangelho aqui? Na página que foi dele? Tá bom. Caros irmãos do Ideal Espírita, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Eu quero lhes agradecer e dizer que é para mim uma alegria muito grande estar com vocês esta noite, e quero agradecer ao Valentim e toda a diretoria do Grupo Espírita Luz e Amor pela confiança que me dão na condução da palavra do Evangelho nesta noite. Muito obrigado. Mas eu gostaria de me dirigir a todos agora e pedir licença no sentido de que, antes de adentrarmos os nossos comentários em torno do assunto da noite, essa virtude tão necessária em nossas vidas, a paciência, eu gostaria de lembrar um pouco do grande aniversariante do mês de Kardec. Lembrar a obra de Allan Kardec, de sua vital importância na vida de todos nós. Allan Kardec, que foi aquele que trouxe de volta o Evangelho do Cristo em sua pureza primitiva através da doutrina espírita. E com isso,
beneficiou a todos, não somente a nós espíritas, mas a católicos, protestantes, judeus, ateus, enfim, a todos. Muito embora alguns não admitam, mas a grande verdade é que a doutrina espírita é como o sol que nasceu no horizonte e paulatinamente vem lançando luzes sobre toda a humanidade. Certa feita, já faz muitos anos, talvez uns 15, perguntaram a Divaldo Franco se nós deveríamos esperar que o Espiritismo fosse a religião do futuro. Ele, muito prudente e sabiamente, respondeu que não, que nós não deveríamos ter essa pretensão de esperar que o Espiritismo fosse a religião do futuro, mas que com certeza nós poderíamos esperar que o Espiritismo seria o futuro das religiões. E é o que tem se percebido, é o que tem acontecido. O Espiritismo vem aos poucos, lenta e gradualmente, adentrando todos os núcleos religiosos, de forma que, quando conversamos com esse ou aquele religioso, quando ouvimos partes de uma palestra protestante, evangélica ou católica, é muito comum a gente ver sob outras denominações práticas espíritas. Ainda há poucos dias, era um domingo, eu liguei o rádio pela manhã e estava um sacerdote católico fazendo o seu sermão, aqui em Franca, aos seus fiéis. E ele dizia mais ou menos assim: meus irmãos, já é hora de tanto se falar em reencarnação dentro da igreja. Já é hora da gente parar de enxergar as nossas mazelas de hoje como problema de ontem. Porque essa questão de reencarnação, isso não existe. É hora de parar com isso. Ora, se o padre assim se dirigia aos seus fiéis, é porque fica claro e evidente que eles conversam entre si e já compraram a ideia, já aceitaram a ideia, porque afinal de contas, nada mais claro, nada mais justo do que as leis da reencarnação. Suplanta todos os nossos problemas, todas as nossas ansiedades. E quando eu vejo aquela postura daquele sacerdote, eu me recordo da época da Idade Média, em que abafaram Nicolau Copérnico. No século seguinte, abafaram também Galileu Galilei, que, olhando as estrelas e o movimento dos astros, e com base em cálculos matemáticos, foi desenvolvido o primeiro telescópio, e eles percebiam, então, que uma grande mudança deveria ser feita no sentido de se interpretar as leis do universo. Até então, cria-se que a Terra fosse o centro do universo e que o Sol girava ao entorno da Terra. Era o sistema do geocentrismo. Mas com o trabalho de Nicolau Copérnico, primeiro, depois Galileu Galilei, provou-se o contrário. Criou-se o sistema do heliocentrismo, em que, na verdade, a Terra não era o centro do universo, apenas um ponto minúsculo perdido no cosmos, que também não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol. Então, naquela ocasião, perseguiram Copérnico, perseguiram Galileu Galilei, prenderam-no, fizeram com que ele retratasse sob a ameaça da fogueira da Inquisição. Ele se retratou, mas quando ele virou a esquina e percebeu que estava a sós com seus amigos, ele disse: meus amigos, eu me retratei para salvar a minha vida, mas que a Terra gira, ela gira. Então, esse padre dos dias atuais, está tentando fazer a mesma coisa. Com as leis da reencarnação apresentadas por Allan Kardec em Um Trabalho dos Espíritos, essa ideia vai abrangendo todo, e todos compreendem-na, e não adianta abafar a verdade, porque
ela chega em todos os recantos, mais cedo ou mais tarde. É a doutrina espírita beneficiando todo, e não apenas os espíritas. Mas eu me recordo também de que quando eu ainda era bastante jovem, eu tinha 20 e poucos anos, eu sou nascido de família espírita. Nunca frequentei outra doutrina religiosa. Mas até 30 anos, eu não conhecia o espiritismo. Eu era um turista nos centros espíritas. Aí eu fui visitado pela dor, pela amiga dor, como dizia Chico Xavier. A partir de então, me interessei pelos estudos espíritas por conveniência e consegui encontrar a beleza da doutrina espírita. Mas naquele período, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu trabalhava em uma empresa onde permaneci por 26 anos. Fiz bons amigos, criei um ótimo ambiente de trabalho, tenho saudades daquele ambiente de trabalho. E um senhor que conosco trabalhava, eu adorava conversar com ele nos momentos de folga. Era um senhor assim, na casa de mais ou menos 60 anos. Ele vivera toda a sua vida na fazenda, morava nas colônias. Ele fora nascido, criado, casado e já na idade madura veio para a cidade e foi trabalhar conosco na mesma empresa. Aquele senhor era um senhor bom, honesto, respeitador das vidas alheias, respeitador das famílias. Ele era uma pessoa que gostava de cumprir bem os seus deveres, sistemática ao extremo, ao ponto de a sua própria caneta para fazer anotações do trabalho, ele não aceitava a caneta da empresa. Ele trazia, comprava e trazia do seu próprio bolso. Ele dizia que é para ninguém dizer que ele se aproveitava da situação. Mas aquele homem, mesmo bom daquele jeito, era um senhor ateu. Ele não tinha religião, mas não desconsiderava nenhuma. Não falava mal de nenhuma, não criticava e nem desaprovava nenhuma. Certa feita nós estávamos conversando a respeito da vida e ele nos falava de seus tempos de mocidade, de infância vivido lá na colônia. E ele dizia que ao final da tarde na fazenda, quando o seu pai e seus irmãos chegavam do trabalho, todos iam tomar banho de bacia e depois o jantar estava pronto, eles jantavam e se reuniam em redor do fogão de lenha e ficavam conversando à luz de lamparina, até que viesse o sono, para que fossem dormir. Mas a conversa daqueles dias eram conversas em que os adultos falavam de assombrações, falavam de almas penadas, falavam de barulhos e ruídos escutados aqui e ali, e nunca descoberto qual a razão daquilo. E eles falavam e as crianças iam dormir com medo. E quando ele nos contava aquilo, eu que nunca presenciei um fato desse mais ostensivamente, eu perguntei para ele, mas e você? Acreditava naquilo que te falavam? E ele me respondeu, ah sim, como não acreditar? Eu presenciava. Eu escutava barulhos, pessoas correndo ao redor da nossa casa. Nós abríamos a janela e não víamos nada. Eu escutava correntes sendo arrastadas dentro da nossa casa. O meu pai muitas vezes levantava e nada via. A minha mãe, logo após o jantar, ela pegava, enchia a bacia de água, lavava os pratos, depois enxugava e a água era jogada aos cantos, porque era de chão batida a nossa casa. E quando deitávamos, muitas vezes, todos aqueles ruídos provenientes do trabalho de minha mãe eram repetidos. E muitas vezes os meus pais levantavam e nada estava acontecendo fisicamente, visualmente. Então eu creio porque vivi aquilo, é verdade. Então quando ele me narrou isso, eu ainda fiquei um tanto assim, inseguro, porque nunca presenciara aquilo. E nos dias atuais, como também naqueles dias, não se falava tanto daqueles fenômenos. Então eu lhe perguntei, mas e que você me diz do porquê que essas coisas aconteciam antes e agora não acontecem mais? Se é que acontece, não é divulgado, e em menor escala. Ele então ajeitou seu óculos,
olhou a máquina sob sua responsabilidade, encostou-se em uma mesa e me disse assim, sério, você quer saber uma coisa? Depois que surgiu esse tal de espiritismo aí, as coisas foram mudando. Tá? De primeiro tinha um centrinho espírita aqui, outro lá adiante, mas agora tem um monte de livro espírita e todo mundo está lendo esses livros, e tem centro espírita para tudo quanto é lado. Sabe, essas almas penadas que ficavam por aí, estão sendo levados para esses centros espíritas, estão ganhando esclarecimento e eles são levados lá para onde eles têm que ir. Olhem só, meus irmãos, a resposta de um ateu a respeito da evolução do mundo e do benefício, do grande benefício que a doutrina espírita outorgou não só a nós espíritas, mas a todos. Porque quando comparecemos nas nossas reuniões espíritas, espíritos nos acompanham e aqui recebem esclarecimentos devidos, são reconduzidos, são orientados e percebem que estão desencarnados, e mãos amigas que não se distanciam de ninguém, em hipótese nenhuma, nós é que não as vemos, porque não sintonizamos com elas, mas quando são trazidos aos centros espíritas, muitos espíritos são despertados e são relocados para os hospitais de refazimento para que se adequem à sua nova realidade. E reconforta-nos o coração de ouvir pela doutrina espírita que os obsessores que perturbam as nossas vidas, que muitas vezes nos tiram a tranquilidade, diz-nos os espíritos superiores que eles não são mais mal que ignorantes. É o contrário, eles são mais ignorantes que maus. Que basta que nós procuremos uma doutrina, que procuremos a luz em nossas vidas, muitas vezes eles nos acompanharão, receberão as luzes devidas e se desvincularão daquele processo que muitas vezes não fazem por maldade, o fazem por ignorância. Então, repito ainda mais uma vez, a nossa gratidão ao mestre Lyonês, a Allan Kardec, pela sua obra, nesse ano em que se lembra 207 anos desde o seu nascimento, nós também queremos elevar a Deus o nosso pensamento e pedir a Jesus que abençoe esse grande benfeitor da humanidade, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o Allan Kardec. Meus irmãos, a paciência é o tema da noite. Eu disse há pouco que essa virtude é extremamente necessária em nossas vidas, porque não temos ainda devida paciência que deveríamos ter para tornar as nossas vidas melhores, e sofremos com isso. Mas essa página, trazida por um espírito que se denominou como um espírito amigo, esse espírito amigo começa por nos dizer que a dor é uma bênção em nossas vidas, que nós não deveremos reclamar de Deus, antes agradecer pela dor que Ele nos envia. Que Deus, quando nos marca pela dor, é porque nos reserva a glória nos céus. Meus irmãos, vamos raciocinar. Qualquer outra pessoa não espírita, quando ouve esse primeiro parágrafo do capítulo 7, ou melhor, do item 7, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, é claro que tem um choque, porque poderá pensar, então, os espíritas são masoquistas, eles gostam de sofrer. Como que a dor é uma bênção nas nossas vidas? Eu quero distância de dor. Como a dor pode ser uma bênção na minha vida? E por que para eu ser feliz no céu, Deus nos manda as dores? Recordando Jesus, a doutrina espírita nos leva a isso, nós lembramos que Jesus dizia que nós devemos cuidar do corpo e do espírito. Que o corpo, esta bênção que Deus nos empresta para a purificação do espírito através das reencarnações, esse corpo deve ser bem cuidado, bem tratado, devidamente alimentado,
devidamente higienizado do ponto de vista físico e também espiritual. E que, portanto, Jesus nos recomendava a tratar bem, cuidar bem da nossa saúde para eliminar as dores. Então, como que a dor pode ser uma bênção nas nossas vidas, sendo que Jesus mesmo manda que a gente cuide da nossa saúde para evitar as dores, do devido cuidado do corpo para evitar as dores? Será que deveríamos procurar as dores, provocá-las, para que fôssemos felizes no futuro? Será que é isso que esse Espírito amigo quer nos dizer? Não, não é isso. Se nos reportarmos ao Livro dos Espíritos, na questão de número 920, os Espíritos respondem a Allan Kardec que os homens devem ser felizes na Terra, o quanto ela lhe permite. Mas quando observamos essa resposta dos Espíritos, claro fica para todos nós que temos algum estudo e algum conhecimento da doutrina espírita, que os Espíritos estavam se referindo a esta felicidade que nós devemos procurar e vivê-la na Terra, o quanto a Terra nos permite, é uma felicidade com bases lícitas do ponto de vista moral. É uma felicidade pautada na consciência tranquila dos deveres bem cumpridos, e nunca uma felicidade pautada na ilusão mundana, pautada nos vícios, na ociosidade, no excesso que tanto nos compromete, mas é uma felicidade com bases morais, de acordo com o que nos ensina Jesus e também a doutrina espírita. Então, também o Livro dos Espíritos nos recomenda que nós devemos fugir da dor, porque se nós devemos procurar a felicidade, o quanto que a Terra nos permite, então o que quer dizer as palavras do Espírito amigo nessa página que vem nos falar a respeito da paciência? Por que seria então a dor uma bênção em nossas vidas? Ora, com bases do que conhecemos de Espiritismo, nós sabemos que esse nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Que aquele que tem a saúde tranquila, tem a sua vida caminhando em águas calmas no presente momento, ele não está livre de enfrentar problemas nos dias futuros. Que problemas e dores são pertinentes a todos nós, encarnados nesse planeta, uma vez que todos nós somos espíritos em aprendizagem, espíritos em desenvolvimento e todos comprometidos com a consciência cósmica. E que, portanto, inevitável é que de vez em quando tenhamos dores, tenhamos sofrimentos na forma de desilusões, de decepções, e que então compreendemos esse ensinamento do Espírito amigo que, quando as dores nos visitarem, que procuremos todos os meios lícitos e legais para nos livrarmos dela. Mas acontece que muitas vezes essas dores chegam devagarinho, vão invadindo as nossas vidas, se instala e vem para ficar, nos acompanha até o túmulo. É nessa hora, então, com bases na doutrina espírita, que nós devemos nos recordar desta afirmação, desse Espírito amigo, para entender que, quando não for possível nos libertarmos das dores e dos sofrimentos, quando utilizarmos de todos os meios legais e possíveis de eliminar a dor e o sofrimento, e mesmo assim continuemos sofrendo, que a gente não reclame de Deus, que a gente agradeça, que lembremos que estamos num planeta de provas e expiações, que com a ajuda da doutrina espírita nós procuramos entender as causas de nossas aflições e sabemos que elas são originárias de duas causas básicas. Ou elas estão vinculadas à presente reencarnação, causas atuais das aflições, ou estão vinculadas às causas anteriores da aflição. Então, esses ensinamentos que contidos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nos faz ver também, através das leis da reencarnação, que quando não for possível libertarmos do sofrimento que a vida nos coloca,
que a gente lembre-se que a dor em nossas vidas, ela tem um caráter antes educativo do que punitivo. Que Deus permite que elas aconteçam em nossas vidas, não para nos punir, porque Deus, antes de ser um Deus de justiça, é Deus de amor. E que todo esse mal que Ele permite que aconteça em nossas vidas, é para fazer com que acordemos, com que despertemos para as realidades do Espírito. E que, quando o sofrimento bater em nossa porta, longe de abaixar a cabeça, sentir o peso todo e caminhar reclamando e entristecido, o Evangelho nos fala, esse espírito amigo, que o fardo, quando colocado no nosso ombro e nós abaixamos a cabeça, parece muito mais pesado do que quando erguemos o corpo, mantemos o corpo ereto e com o peso no ombro, fica mais leve. Façam a experiência. Peguem um peso de 20 quilos e põem nos ombros e se curvem. Sintam o peso. Esse mesmo peso posto aqui, mantenha a posição ereta, a cabeça erguida, observem como que fica muito mais leve. E o que significa esta postura recomendada pelo Espírito amigo? Recomenda que quando as dores vierem, os sofrimentos chegarem, que quando procuramos, e devemos procurar sempre eliminar esses sofrimentos, mas quando não for possível eliminá-los, que a gente transite pela vida de cabeça erguida, certos de que Deus não nos está punindo, Deus está lapidando o nosso espírito através de suas leis sábias e justas. Mas continua ainda o Espírito amigo a nos dizer que Deus marcou aquele que recebe as dores para ter a glória no céu. Será, meus irmãos? Será que todo aquele que sofre vai ser glorificado no céu? Evidentemente que não. Claro está que não, porque essa palavra do Espírito amigo também tem um caráter relativo e não absoluto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aquele que recebe as dores, que busca a compreensão que a doutrina nos oferece, que não reclama de Deus e nem da vida, que procura trabalhar e servir mesmo enfermo e mesmo carregado de preocupações, que não se desespera, que confia que tudo que vem, vai, que tudo é passageiro, que se suportarmos com a cabeça erguida as nossas dificuldades, aí sim, nessa condição, estamos subindo a escada de Jacó. Estamos transformando as pedras do nosso caminho em degraus de promoção ao Espírito. Mas o Espírito amigo ainda nos fala que a nossa vida, ela é constituída de 1000 nadas, que são como picadas de alfinete que acaba por nos ferir. Que a caridade é necessária em nossas vidas, mas que a caridade de dar esmola aos pobres é a mais fácil que tem. Que existe uma mais penosa, porém mais meritória, infinitamente mais meritória, que é a caridade de aprender a tolerar pacientemente aquele que Deus coloca à nossa frente. Para que aprendamos a conviver uns com os outros, com todos os problemas, os nossos e os dos outros, sem reclamar, com tolerância. Mas o ser humano ainda não aprendeu direito a ter a devida tolerância para com os seus irmãos de jornada. Porque nós convivemos muito bem quando estamos à distância, quando nos vemos uma vez ou outra, mas basta que nós nos aproximemos, estreitemos as relações, começamos a viver juntos, que começam a aparecer as diferenças, as intrigas, as implicações de um para com o outro, a intolerância. Então, quando o Espírito amigo nos fala que a caridade maior que tem e mais meritória de aprendermos a tolerar aqueles que estão ao nosso caminho, quem seriam eles? É claro, primeiramente nosso círculo familiar. Como é difícil viver em família, tolerarmos uns aos outros, vivermos com paciência de uns para com os outros.
mas também são aqueles colegas lá do trabalho, que a gente tem que tolerar, porque senão perdemos o emprego, e aí não temos o salário. Temos que aprender a tolerá-los, respeitar as suas diferenças, conviver com eles, ter paciência para com as suas faltas. Mas também, o espírito amigo, ao assim se referir, nós podemos trazer para os nossos núcleos religiosos. É aprendermos, nos tolerarmos dentro da nossa casa espírita. E como isso é difícil também. Porque é muito gostoso quando a gente vai numa casa ou outra que a gente não tem vínculo. Parece que o Valentim muito alegre, sorrindo para mim, eu sorrindo para ele, vocês sorrindo para mim, porque não convivem comigo e nem eu com vocês. Mas eu estou há 24 anos no Centro Espírita Meimei. Vou lá todos os dias. Eu já me ralei, já me esfolei com um, com outro. Quando eu vejo determinado colega, eu lembro daquele seu defeito. Vendo outro, lembro daquele outro defeito. E assim a gente tem que aprender a tolerar uns aos outros e não desistir das tarefas. Porque o espírito iluminado pelos ensinamentos cristãos, ele aprende a florescer onde está plantado. Ele sabe fazer do pântano um jardim. Lembro-me da história do porco-espinho, que provavelmente muitos de vocês conhecem, que diz assim, mais ou menos: no período das grandes glaciações, quando os polos da Terra foram congelados, o Ártico e o Antártico, os animais se reuniam por famílias. E é assim que os leões procuravam os leões e se agruparam. Os cavalos procuraram os cavalos e se agruparam. Os cachorros procuraram também os cachorros e se agruparam, porque não toleravam o frio da noite, que era intenso, e precisavam viver juntos. Mas existia também o tal do porco-espinho, que quando se reunia à noite para se aquecerem, o espinho de um feria o outro e vice-versa. E aqueles que não toleravam, ele se desvinculava do grupo e amanhecia morto, congelado no outro dia. E é assim que nós temos que fazer dentro de nossas casas espíritas, no nosso ambiente de trabalho, dentro dos nossos lares, aprender a lição da tolerância. Se um dia quisermos aprender a paciência, precisamos inapelavelmente passar pela tolerância. E assim, dentro da casa espírita, por exemplo, ninguém é santo ainda, estamos todos a caminho, estamos todos ainda nos redimindo dos nossos erros do passado. E é claro que temos falhas, temos incapacidades ainda a serem desenvolvidas. Então é necessário que, ao convivermos uns com os outros dentro da casa espírita, que a gente aprenda a usar a lixinha da tolerância para com o espinho alheio. Quando o Valentim se aproxima de mim, eu passo uma lixinha no espinho dele que eu conheço. E eu ponho uma esponjinha para que o meu espinho também não fira ele. E é assim que a gente vai aprendendo a tolerância. Nas nossas casas, nos nossos lares. Como deveremos fazer para aprender a tolerância, para desenvolvermos a paciência, que é a lição da noite? O Espírito André Luiz nos relata, através do livro Entre a Terra e o Céu, uma passagem magnífica. Estava ele e Clarencio e também Hilário em busca de um socorro para um caso de obsessão profunda, em que, conforme lhes disse há pouco, o espírito obsessor, ele não era mau, era apenas ignorante. Então eles estavam à procura de alguém para auxiliá-los naquele caso. Eles foram então num lar de um espírito evoluidíssimo, chamada Clara, que trabalhava juntamente com Meimei, educando crianças no plano espiritual. Clara, ela tinha o seu lar na espiritualidade, em que era dedicado ao esclarecimento dos mais variados assuntos. E quando aquela equipe lá chegou para pedir ajuda a ela, ela estava ministrando um pequeno curso a 40 outros espíritos a respeito da importância na voz, na condução da palavra.
Então dizia ela, aqueles 40 espíritos ali presentes, de como deveremos, para desenvolver a paciência em nossas vidas, começar por identificarmos o nosso tom de voz. Modificar o nosso tom agressivo que muitas vezes temos para resolver pequenos problemas. Evitar gritos. Antes de falar, desarmar o coração. Trabalharmos todos esses requisitos para que a gente não fira e também não seja ferido. Que esse é um meio também de nós desenvolvermos a nossa amabilidade uns para com os outros, e assim, paulatinamente, a gente vai percebendo onde estão as nossas necessidades para desenvolver a paciência. Mas, para desenvolver a paciência, nos ensinam os Espíritos que é preciso conhecermos-nos a nós mesmos. Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos respondem, um sábio na atividade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Sócrates. E na questão seguinte, na 919A, Santo Agostinho dá uma longa dissertação de quais seriam os passos recomendados para conhecermos-nos a nós mesmos. Porque uma vez conhecendo-nos a nós mesmos, fica fácil identificar onde estão as nossas falhas. E a partir daí, com oração e vigilância, conforme recomenda Jesus, a gente vai avançando um pouquinho mais nessa virtude tão desejada, tão esperada, tão necessária em nossas vidas, a paciência. Porque Santo Agostinho nos recomenda, naquela questão, que ele fazia o seguinte: ele todas as noites, antes de deitar, ele passava o seu dia em revista, fazia um pente fino de todas as suas ações. E onde ele se pegava em falha ou em erro, ou em desacordo com os ensinamentos cristãos, ele parava ali, pedia perdão ao seu anjo guardião e pedia forças aos espíritos amigos que de uma outra vez, ele, antes de cometer aquela falha, ele se recordasse de que precisava agir diferente e assim não fizesse. Ele termina por nos dizer que se todos nós dedicássemos pelo menos 15 minutos diários para passar em revista os nossos dias, nós certamente descobriríamos onde estão as nossas falhas, que muitas vezes não admitimos. E quando assim fizermos, nós vamos peneirando as nossas ações e perceberemos onde nós precisamos intensificar as nossas ações cristãs para conosco mesmo e desenvolver em nós essa tão necessária virtude chamada de paciência. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos o Francisco pela sua excelente exposição, está de parabéns, e vamos contar com ele, viu? Você estreou hoje muito bem. E nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que compreende as nossas vibrações. Pediria aos companheiros que se dirigissem à Câmara de Passe, para que nós possamos dar sequência à nossa reunião. Eu pediria ao Francisco que levasse um abraço fraterno a todos os seus companheiros, que nós possamos sempre estar vinculados uns aos outros. Nós aqui no salão permanecemos bem em silêncio e ao se locomover precisamos fazer o máximo de silêncio para não quebrar a nossa vibração.
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, que assim seja. Oh, que assim seja. Só o amor pode trazer a paz quando a dor em pranto se desfaz. Só o amor perfuma o coração com a essência do perdão, deixando a alma leve. Se o matiz de um sonho desbotar, com toques de amor, a cor renascerá. E se sofrer uma desilusão na brisa do perdão, o amor te encontrará. Se não mais encontras paz e alegria,
rivais da vida todos os dias. Espalhe o amor no caminho e verá que você não está sozinho. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. Se não mais encontras paz e alegria, se são rivais da vida todos os dias, espalhe o amor no caminho e verá que você não está sozinho. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho e descobrir seu lugar, pra retornar e enfrentar o dia a dia e aprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação arde de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver, não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação arde de sorrir cada vez que o mundo diz não. Desejo amar
agora é brincar de viver. Agora é brincar de viver. Estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela e no meu coração a beleza tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida, quem segue meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre. Jesus, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza, o poder, ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração.
canto ecoou. Me ensina o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, e brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, e brilha a vossa luz, a luz do mundo. E brilha a vossa luz, a luz do mundo. Com essas vibrações, que nós possamos conservá-la em nossos corações, para que possamos melhorarmos e darmos condições de implantar o Evangelho na terra.